Paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. No primeiro comentário fixado neste vídeo, vocês encontrarão os links para entrar nos nossos grupos, canal e também no canal do Padre Daniel Ribeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos rezar uma Ave Maria por todos aqueles que estão tendo dificuldades na perseverança. Rezemos uns pelos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Hoje nós vamos finalizar o livro de Reis e temos salmos no final, tá bom? Vamos lá, capítulo 20. Samaria é sitiada. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade, com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus. São minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram, isso diz Ben-Hadad, mandou dizer-te, dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a essa mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revistarão, assim como as casas de teus servos. Tomarão às suas mãos tudo o que lhes aprouver. Então, o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes, considerai e vede que este homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe, não lhe dê ouvidos, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, estou pronto a fazer o que pedistes a teu servo, da primeira vez, mas o que agora exiges, não posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe, que os teus deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel respondendo disse, dizei-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo essa resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas, com os reis, disse à sua gente, aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Neste momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe, eis o que diz o Senhor. Vês essa imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou, por quem será ela entregue? E o profeta respondeu, assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo.
Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas, com os 32 reis, seus auxiliares. Os servos dos chefes de províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: são alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: venham eles para tratar de paz, ou venham para combater, capturai-os vivos. Os servos dos chefes de província saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu o seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. Segunda vitória de Acabe contra os sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: o seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer. Destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu o seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista aos sírios, avançou até Afeque para combater Israel. Os israelitas, recenseados e providos de víveres, foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: isso diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos dessa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados, um em face do outro. No 7º dia, deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afé. Mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiava na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre os nossos rins e cordas ao nosso pescoço e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins e puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: teu servo Ben-Hadad roga-te, concede-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é o meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão, trazei-mo. Disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe e este mandou subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco.
como meu pai o tinha em Samaria. Eu, disse Acabe, feita essa aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Então, um dos filhos do profeta disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: fere-me. Mas o outro recusou. Por que não ouviste a voz do Senhor? Disse-lhe o primeiro. Logo que me tiveres deixado, será morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então, postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornara irreconhecível. Ao passar, o rei gritou-lhe: teu servo estava em pleno combate quando alguém lhe trouxe um homem dizendo: guarda este homem. Se ele escapar, a tua vida responderá pela sua. Ou então, pagarás um talento de prata. Mas, andando o teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: eis o que diz o Senhor, pois o que deixaste escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao interdito, tua vida responderá pela sua, e o teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. Assassínio de Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte. Nabote de Jezreel possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou, se o preferir, te pagarei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para a sua casa, sombrio e irritado, por ter Nabote de Jezreel recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezreel, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, se eu preferisse, que a trocasse comigo por outra melhor. Mas ele respondeu-me: não te cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes. Eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Escreveu ela, então, uma carta em nome do rei, selou-a com o selo real e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade, como cidadãos de Nabote. Eis o que dizia a carta: promulgai um jejum, fazei sentar Nabote num lugar de honra, e mandai vir diante dele 2.000 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei, conduziu-o em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis concidadãos de Nabote fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhe tinha mandado. Promulgaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar de honra. Vieram então os dois miseráveis,
colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte disposição contra ele. Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: Vai e toma posse da vinha que Nabote, de Jezrael, te recusava vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para sua vinha para tomar posse dela. Então, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita. Vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ei-lo que desce a tomar posse da vinha de Nabote. Diz-lhe o seguinte: Isso diz o Senhor: Mataste e agora usurpas e ajuntarás. Eis o que diz o Senhor: No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou: Encontraste-me de novo, ó meu inimigo? Sim, respondeu Elias, porque te vendestes para fazer o mal aos olhos do Senhor. Farei cair o mal sobre ti. Vou varrer-te e exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz de Jeroboão, filho de Nabate, e da casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocastes a ira e arrastastes Israel ao pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel. Os cães devorarão Jezabel na terra de Jezrael. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor quanto Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Dormia envolto no saco e andava a passos lentos. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Como ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. Capítulo 22. Guerras de Acabe contra os sírios. 3 anos se passaram sem lutas entre a Síria e Israel. No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: Sabeis, porventura, que Ramote de Galaade é nossa e que nós temos descuidado de retomá-la ao rei da Síria? E disse a Josafá: Queres vir comigo à guerra contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu: Farei o que fizeres, meu povo fará o que fizer o teu, e minha cavalaria fará o que fizer a tua. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá juntou: Consulta antes de tudo, ou te peço o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: Devo eu ir atacar Ramote de Galaade ou devo abster? Eles responderam: Vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá replicou: Haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui a quem possamos consultar?
Sim, respondeu o rei de Israel. Há ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias, filho de Genla. Josafá disse: Não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel um eunuco e deu-lhe essa ordem: Traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestido de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta da Samaria. E todos os profetas profetizaram diante dele. Sedecias, filho de Canaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor: com estes chifres ferirá os sírios até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizaram da mesma maneira, dizendo: Sobe a Ramote de Galaade, verás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias dizia-lhe: Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Que o teu oráculo seja conforme o deles. Predize bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: Por Deus, que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou, este disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Antes de eu falar o que o Miqueias respondeu, eu vou pedir para vocês deixarem um like. Já deixaram? Então agora vamos voltar. O que será que Miqueias falou? Vai, respondeu Miqueias, será vencedor. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei disse-lhe: Quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Ao que Miqueias respondeu: Vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: Essa gente não tem um guia. Volte cada um em paz para sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: Ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: Quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade? Um disse uma coisa, outro dizia outra. Então, um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: Eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: De que modo? Ele respondeu: Irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: É isso. Conseguirá seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes. Mas é a tua perda que o Senhor decretou. Neste momento, Sedecias, filho de Canaaná, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Para falar a ti? Tu o verás, respondeu Miqueias. No dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou: Prende Miqueias e o leva à casa de Amon, governador da cidade, e de Joás, filho do rei. Dize-lhes: Esta é a ordem do rei. Lançai esse homem na prisão e alimentai-o com pão de miséria, até que eu volte são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: Se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou: Ouvi, povo,
tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Galaad, e disse-lhe: Vou disfarçar-me para ir ao combate. Tu, porém, conservas as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: Não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carro, tendo visto Josafá, disseram entre si: Aquele é seguramente o rei de Israel. E o atacaram. Josafá soltou um grito de guerra. Os chefes de carro, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Neste momento, estirando um homem o seu arco ao acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: Volta a rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque eu estou ferido. Mas o combate naquele dia foi tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol, ouviu um clamor que corria por todo o exército. Volte cada um para sua cidade e para sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banharam-se ali conforme o oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe, suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Acabe adormeceu com, com os seus pais e o seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. Josafá, rei de Judá. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia, não desapareceram os lugares altos, onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas, que ainda restavam no tempo de seu pai. Não havia então rei de Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir. Mas não pôde ir, porque o seu navio naufragou em Aciongaber. Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: Deixa os meus servos embarcar com os teus. Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe o trono. Ocosias, rei de Israel. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado.
prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando deste modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como o fizera seu pai. Neste momento, nós vamos ao Salmo número 47. Mas antes, eu faço uma paradinha pedindo para aqueles que ainda não deram o like ou que não estiverem inscritos no canal que o façam. Vamos ao Salmo? A glória de Jerusalém. Salmo 47. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. O seu Monte Santo, colina magnífica, é uma alegria para toda a terra. O lado norte do Monte Sião é a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios, um baluarte seguro. Eis que se unem os reis para atacar juntamente. Apenas a veem, atônitos de medo e estupor fogem. Aí o terror se apodera deles. Uma angústia como a de mulher em parto, ou como quando o vento do Oriente despedaça as naus de Tarsis. Como não constaram, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a sustenta eternamente. Ó Deus, relembremos a vossa misericórdia no interior de vosso templo. Como o vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor chega até os confins do mundo. Vossa mão direita está cheia de justiça. Que o monte Sião se alegre. Que as cidades de Judá exultem à vista de vossos juízos. Relanceai o olhar sobre Sião e dai-lhe a volta. Contai suas torres, considerai suas fortificações. Examinai seus palácios para narrardes às gerações futuras. Como Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos. É Ele o nosso guia. E hoje nós vamos pegar uma oração que também tem indulgência, tá? O pessoal tem me perguntado se eu gravei sobre indulgência. Ainda não, pessoal. Quem tá no grupo, que pode entrar, vocês podem entrar nos nossos grupos, pegando os links no primeiro comentário fixado, recebeu, que eu não tive tempo, realmente eu tô com a vida muito atribulada, recebeu 2 vídeos nos canais, explicando de 2 padres explicando sobre as indulgências. Então, eu sugiro que quem quiser entre hoje nesses canais, principalmente no canal do WhatsApp, porque eu vou colocar novamente os vídeos dos padres sobre as indulgências, tá? E assim que eu tiver um tempo, talvez vai demorar um pouquinho, aí eu vou fazer um vídeo sobre indulgência. Mas vamos à oração. Oração com indulgência. É uma oração bem simples. Todo mundo conhece, mas ninguém provavelmente sabia. Pelo menos eu não sabia que tinha indulgência. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Essa oração tem indulgência parcial. Santo anjo. Por hoje é só. Até amanhã, se Deus quiser, e que o seu anjo da guarda te proteja e te conduza rumo aos 365 dias de leitura da Bíblia, para que nós nos aprofundemos na palavra do Senhor. Até amanhã, pessoal, se Deus quiser.